em sua grande maioria é recomendável o Scrum para os seus projetos ágeis. Mas e Scrum Ban? Ele é muito implementado e qual é a real diferença entre o Scrum Ban e o Scrum? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira, sou o criador aqui do Agilidade Mais, sou central de informações relacionadas a Scrum, Kanban, agilidade, métodos e práticas ágeis, negócios e inteligência artificial para os seus projetos, tá? E hoje a gente vai falar aqui, eu fiz uma tabelinha aqui de alguns pontos relacionados a Scrum e Scrum Ban. Por que a gente mescla esses dois frameworks, né, o Scrum e o Kanban, para criar o Scrum Ban e quais são os reais benefícios da gente ter isso. E até o final desse vídeo a gente vai entender como isso funciona. E antes de tudo, como você aqui já conhece muito bem o nosso canal, deixa aqui já o seu like, compartilha esse vídeo, é só isso que eu te peço aqui, que seria muito interessante, muito bom pra gente produzir mais conteúdo e conseguir alcançar mais pessoas aí com agilidade. Então vamos lá. Entre Scrum e Scrum Ban, eu separei aqui alguns pontos. O primeiro deles são os papéis. O Scrum ele tem os papéis extremamente bem definidos, assim como no Scrum Guide ou em qualquer outro livro relacionado a Scrum, você tem eles bem definidos, tá? Então você tem o Product Owner, você tem o Scrum Master, você tem um time de desenvolvimento muito bem definido, tá? Já o Scrum Ban, ele já pega uma prática ali do Kanban, que é times e papéis necessários. Então, o Kanban você tem a ausência total de papel, você tem o time que está desenvolvendo e entregando o resultado. Já no Scrum você tem esses papéis. Então, no Scrum Ban, você tem ali qual papel você precisa. Se você precisa de um Scrum Master fixo, você terá. Se você não precisa, todo mundo entende do Scrum e cada um vai atuar como Scrum Master em algum momento, será assim. Você precisa de um PO? Não precisa? Tudo isso é negociável dentro do Scrum Ban. Isso cria uma flexibilidade no processo, tá? Cerimônias. No Scrum a gente tem elas bem segmentadas, né? Então a gente tem a Daily, ali todos os dias, a gente tem a Sprint Planning no começo de qualquer sprint, a Sprint Review, que é a entrega para o nosso cliente, e a retrospectiva, que é o fechamento ali da sprint, dos pontos a melhorar, desenvolver e continuar fazendo, tá? Isso é bem enraizado no Scrum. Já no Scrum Ban, você tem ali a Daily em si, e que a Daily, você pode ter ali a Sprint Review, a retrospectiva, a Planning, mas quando for necessário, quando realmente você tiver necessidade de se fazer esses eventos, e não você fazer apenas por fazer, apenas porque está escrito no papel e é um rito que tem que ser feito. Então isso é muito importante, porque te dá mais flexibilidade. A Daily é obrigatória, meio que você sempre tem ela ali para você fazer os updates. E às vezes da Daily você puxa uma Planning, às vezes da Daily você puxa uma retrospectiva, ou você cria esses meetings sem uma cadência específica, entende? Então você acaba aí dando mais flexibilidade para o time escolher quais são os melhores momentos para fazer esse tipo de cerimônia, tá? Fluxo Scrum. Então, somente o que foi planejado vai para a sprint. A gente tem aí o Scrum mais raiz mesmo, que é o Scrum Guide, que inclusive é o que a gente ensina no nosso curso de Scrum. Se você quer aprender um pouco de Scrum a um preço bem acessível e que tem todo o conteúdo relacionado a Scrum, a gente tem um curso lá na Udemy. E lá a gente ensina muito respectivo a isso, né? Que só entra aquilo que é na sprint dentro do Scrum. Você tem o Scrum mais flexível, que aí também já pende um pouco para o ágil, que é você deixar uma parte da sprint para o que a gente chama de intruders, né? Que são histórias ou tarefas que elas acabaram acontecendo e surgindo no meio de uma sprint e você precisa executá-las naquela sprint para entregar um valor para o seu cliente. E o Scrum Ban, ele pega essa habilidade do Kanban de você não ter uma cadência fechada e ter uma sprint fechada. Então, o fluxo ele é sempre contínuo e você só limita o quanto de trabalho você vai ter ali no doing, né, no que você está fazendo, que é o famoso Work in Progress, o WIP do Kanban, tá? Então isso é muito bacana do fluxo, acho que é uma das melhores vantagens do Scrum Ban. No Scrum, do Artefatos, você tem ali os backlogs, tanto o backlog da sprint quanto o backlog do produto, e você tem ali os artefatos, tá? Já no Scrum Ban, você foca mais no board,
Então é muito mais ver o que está acontecendo, assim como o Kanban. Tanto é que o board do Scrum, né, aquele to-do, doing, then tem no Scrum, ele é muito, né, se não totalmente derivado do Kanban ali para o controle de fluxo, para você ver o que você está fazendo. Então o Scrumban, ele é muito focado aí na parte de board, tá? As estimativas, né, em questão de você fazer a estimativa. No Scrum você tem as estimativas, então você tem ali as técnicas, né, como Store Points, como Planning Poker, né, você tem T-shirt e diversas outras formas de fazer. Já no Scrumban, você não é obrigado a ter isso por padrão. Então você não... As histórias são mais ou menos do mesmo tamanho. Você não tem essa obrigatoriedade de fazer as estimativas dentro do seu processo. E a gente tem, por último, a parte do time. Então, no Scrum, a gente usa aí a parte do time mais multifuncional. Então, dentro do próprio time, você tem ali um QA, você tem um desenvolvedor sênior de back-end, um desenvolvedor júnior de front-end, você tem outras pessoas com outras habilidades e até mesmo com um background diferente. Já no Scrumban, você pode ter ali pessoas mais especializadas, mas lembrando, depende em que nível você quer estar dentro do Scrum, em que nível você quer estar dentro do Kanban. E aí você vai brincando com esse nível de implementação do Scrum e o nível de implementação do Kanban que você quer trazer para esse framework intermediário na minha opinião, entre as duas melhores formas e abordagens de você ter o controle do seu backlog, do seu produto e entrega das suas atividades, do seu projeto, tá? A gente também, quando a gente olha para o Scrum, olha para o Kanban, a gente também tem uma consultoria ágil que faz esse tipo de análise e vê em que momento é importante você ter o Scrum e ter o Kanban, ou o Scrumban. Não é todo time nem todo momento em que você pode implementar cada uma dessas técnicas e cada um desses modelos. Geralmente a gente usa o Scrumban em momentos de transição entre o Scrum e o Kanban, ou algumas técnicas do mundo ágil para trazer do tradicional para o Scrum, do tradicional para o Kanban. E a gente tem aí uma consultoria que é especialista nisso, então entre em contato com a gente, seria um prazer estar atendendo vocês, tá bom? Então, muito obrigado, é isso que a gente tem aqui entre Scrum e Kanban e no nosso projeto Scrumban. Então, se gostou, é nóis, até a próxima.